Shalom, boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu, o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem esta noite para vocês. De antemão, eu gostaria que os irmãos compartilhassem já o início da mensagem com o maior número de pessoas possíveis. E, se possível, deixe lá seu like, seu joinha, para que o YouTube entenda que isso é uma mensagem boa, para que alcance o maior número de pessoas possíveis. Porque este é o canal onde eu trago a verdade com respaldo, com a luz da palavra de Deus, trazendo conhecimento através da palavra de Deus com a própria palavra de Deus, sem usar artifícios, enfim, outros livros, outros meios, outros mecanismos. Então, trazendo temas que têm sido polêmicos hoje em dia, e trazendo esclarecimento para os irmãos, para que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um e vocês possam despertar para as coisas que têm acontecido no mundo cristão hoje em dia. Amém, amados? Então, hoje nossa 19ª mensagem sobre o tema amuletos no mundo cristão. Caramba, irmão Romulo, já teve 18, e aqueles que estão chegando agora no canal, eu faço o convite para que ouça todas elas, para que os irmãos tenham um entendimento melhor do que tem acontecido, tá? Porque você pode entender como um fato isolado, mas a partir do momento que você começa a ver todas as mensagens, é um esclarecimento melhor, porque eu trago toda a luz da Bíblia mostrando a própria palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, coisas erradas que têm acontecido por líderes religiosos, que têm escravizado a mente da população com subterfúgios. Estão jogando Jesus Cristo de lado e o sacrifício que ele fez, estão trazendo objetos, subterfúgios, para pregar o Evangelho como pessoas sábias, cultas, enfim. Só que, na verdade, estão escravizando e prendendo as vossas mentes e vossas almas. Porque, entenda bem, a partir do momento que eu uso um amuleto, seja ele de qualquer tipo que seja, é uma espécie de idolatria. E se a idolatria está em desconformidade com a palavra de Deus, não sou eu que estou falando isso, não é opinião minha, é o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala. Então, amados, entendam, e se eu estou preso a alguma coisa que não seja a Cristo, eu não estou em concordância com a palavra de Deus. Entendam bem, que fique bem claro, não são palavras minhas, não são achismos, filosofias e ideologias, não. Filosofias e ideologias é o que tem sido jogado dentro das igrejas hoje, sem colocar Jesus Cristo como tema principal, porque foi ele que morreu para nos trazer a salvação das nossas almas, ninguém, nada mais, simples assim. Então, hoje o nosso 19º tema sobre amuletos no mundo cristão, vou falar hoje sobre a oferta da intercessão, oferta intercessória, enfim, há outros nomes, não vou me recordar de todos, mas o objetivo as pessoas falarem assim, não, eu faço oferta porque se prende a um texto bíblico, de uma passagem, de uma época, e eu vou explicar isso para vocês, esmiuçar isso para vocês, para que vocês entendam. Aí você faz sua oferta por você, por parente, por amigo, por vizinho, enfim, não importa. Vou trazer isso à luz da palavra de Deus. Porém, antes de falarmos sobre o tema, como de costume, eu costumo ler alguns textos chaves para que vocês possam compreender. Então, como sempre, eu leio aqui 1 Coríntios 1, 22 a 25, que diz: precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como criminoso. Para os judeus, isso é um obstáculo, para os gregos é insensatez, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Romanos 15, 18 e 19 diz: porque, Paulo escreveu aos Romanos, diz:
porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias realizou por meu intermédio, para levar aos gentios a obediência do Evangelho, mediante minhas palavras e meus atos, por meio de poder de sinais e milagres, e mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até Ilírico, por todo o caminho proclamei plenamente as boas novas do Messias. 2 Coríntios 4, 18, que diz: não nos concentramos no que se vê, mas no que se não vê, porque as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Esse é também um versículo chave, né, sobre tudo que eu tenho pregado aqui, anunciado para os irmãos, porque existe uma desculpa, né, dentro de certa liderança religiosa, que diz o seguinte: não, isso é um ponto de contato para a tua fé. Como assim ponto de contato? Se o próprio texto de Hebreus 11 diz que a fé é crer naquilo que se não vê. Então, se eu não vejo, eu não posso ser ponto de contato a não ser crer, a não ser confiar no Deus soberano. E esse versículo que eu acabei de ler, 2 Coríntios, os irmãos podem anotar aí, ler em casa, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Vou ler novamente para os irmãos. Não nos concentramos no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. O mundo invisível, que é o mundo espiritual, que existe, é mais real do que o que nós vemos. Como assim, irmão Romo? Porque, como o próprio Paulo diz aqui em Romanos, que o que é visível, o que é perecível, é temporário. Isso vai passar, vai ser aniquilado no tempo programado, determinado por Deus. Agora, o mundo espiritual vai permanecer eternamente, porque foi criado desde a eternidade por Deus, no momento específico da eternidade. Então, eu não posso basear a minha fé, a minha confiança no Deus soberano, em Cristo Jesus, com algo palpável, porque eu estou fugindo da palavra de Deus. Eu tenho que crer e não ver. E Deus, a seu tempo, Ele vai trabalhar a seu favor, de acordo com a vontade soberana dele, porque Deus é soberano. Porque existe a vontade soberana de Deus, que Ele faz no tempo dele, da forma dele, ou a vontade permissiva de Deus, Ele permite que algo aconteça. Então, entenda bem. Então, para não me estender muito, né, você pode abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5 somente. É o seguinte: seus filhos, os filhos de Jó, costumavam dar banquetes a cada um dos 7 dias, durante seu ano, em uma das casas, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois de um ciclo de banquete, Jó os chamava para serem consagrados. Então eles acordavam cedo e apresentavam ofertas queimadas para cada um deles. Isso, Jó apresentava uma oferta queimada para cada um de seus filhos. Pois Jó dizia: meus filhos podem ter pecado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Isto era o que Jó fazia o tempo todo. Então vamos lá. Esse texto muitas vezes tem sido pregado com essa questão de oferta intercessória, oferta profética, porque Jó fazia essa oferta. Vou entrar no detalhe. Até de acordo com os maiores estudiosos da Bíblia, os grandes teólogos, né, independente da doutrina, do segmento, linha de pensamento, né, que são muitas coisas, para entrar em detalhes aqui não é o objetivo, para não perder o foco e nem prolongar a mensagem. O livro de Jó, né, há uma concordância entre as lideranças religiosas, isso há séculos. Jó foi escrito no tempo de Abraão. Como assim, irmão? Porque ainda não, se você aqui não existia lei, Jó não era sacerdote. E ele que fazia os sacrifícios, as ofertas a Deus por seus filhos, como Abraão fazia, como os ancestrais antes de Moisés
antes de serem instituídas as leis por Moisés, que Deus deu a Moisés para o povo de Israel, eram os patriarcas, eram os pais da família que faziam sacrifícios, ofertas para Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Então eles faziam as ofertas. Então Jó era um período antes dos patriarcas de Israel. E segundo, como falei, costumes, né, de várias linhas de raciocínio da teologia, Jó foi escrito numa era patriarcal. E segundo alguns, né, uma concordância também quase que unânime, se não me falha a memória, foi escrito por Abraão. Né, então, Abraão escreveu o livro de Jó. E, então isso era uma cultura antes da lei estabelecida por Deus, dada aí por intermédio de Moisés ao povo de Israel. Então hoje não é assim. Eu posso interceder, orar pelo meu irmão, pela minha irmã, pelos meus irmãos, pelos meus parentes. Mas não existe oferta. Hoje é oração. Porque Jesus, que é a oferta pelos nossos pecados, já foi feito. Esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, se fez homem, carne e osso, habitou entre nós, caminhou na terra, providenciou o evangelho de salvação, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. E ao derramar o seu sangue, a oferta foi feita dos nossos pecados. Então hoje o que existe é intercessão, é oração. Então as pessoas pregam, isolam esse texto sem conhecer o contexto de época, de tudo mais, e prendem as pessoas a costumes do Antigo Testamento que não são mais válidos no Novo Testamento. Eu citei aqui agora, não me recordo do versículo de cabeça, mas eu vou depois deixar na descrição da pregação, que diz: tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Isso dentro das Escrituras, para conhecimento nosso. E Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então vamos lá, irmãos. Tanto é pessoal, Jó, como eu falei, foi escrito antes da lei, muito anterior à lei, né, que como eu falei, como costume, foi escrito na época de Abraão. De Abraão até chegar às leis foram muitos séculos. Aí olha que o profeta Ezequiel, você pode ler, vamos ler Ezequiel capítulo 33, versículo 11 ao 16. Vou tentar ler um pouco mais rápido para não prolongar a mensagem, irmãos. Amém? Diz o seguinte: diga a eles, o Senhor falando por meio do profeta, para o profeta falar ao povo. Diga a eles: como eu vivo, jura Adonai Elohim, não tenho prazer em fazer morrer o ímpio, mas em fazê-lo afastar-se de seu caminho e viver. Então, arrependam-se, afaste-se dos seus caminhos maus, pois por que vocês morreriam, casa de Israel? Em seguida, você, filho do homem, diga ao seu povo: a justiça do justo não o salvará se ele começar a cometer crimes. E da mesma forma, a impiedade do ímpio não o levará à queda se ele se afastar da sua impiedade. Não, o justo não poderá viver pela virtude de sua justiça anterior, se começar a pecar. Então, se depois que eu disser ao justo que ele certamente viverá, ele começar a confiar em sua própria justiça anterior e começar a cometer crimes, nenhuma de suas ações justas anteriores será lembrada. Pelo contrário, ele morrerá pelos atos maus que cometeu. Do mesmo modo, se depois que eu disser ao ímpio, você deverá morrer, se ele se afastar de seu pecado e fizer o que é legal e justo, se o ímpio devolver a propriedade penhorada e retornar o que roubou, de modo que viva pelas leis que dão vida e que não cometa atos maus, então ele viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é legal e correto,
certamente viverá. Compreenderam a questão desse texto de Ezequiel? A minha intercessão é para que, e a pregação é para que todos se arrependam. Como eu li nesse texto de Ezequiel, a responsabilidade é pessoal. Nós somos justos porque somos justificados em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. A partir do momento que nos arrependemos dos nossos pecados, deixamos de lado e abandonamos as práticas que desagradam a Deus, e se voltando para a justiça de Deus, porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus, somos justificados em Cristo, então certamente viverá. Aquele que confia na sua própria força, na sua própria justiça, começar a cometer coisas que desagradam a Deus e entrar por caminhos tortuosos, certamente morrerá, é o que diz a palavra de Deus. Então Jó fazia, como eu li aqui no início, Jó fazia sacrifício porque não tinha sido estabelecido as leis. Jó não tinha conhecimento desse fato. Entenderam a questão? Então não posso basear nesse texto de Jó e estar fazendo ofertas pelos meus entes queridos, pelos meus amigos. Eu tenho que pregar para eles. Falar, irmão, tá falando palavrão? A Bíblia diz que não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente aquela que for boa, para promover justiça e edificação aos outros. Ah, irmão, você está em adultério? Larga essa mulher porque não é tua. Viva só com sua mulher, se for casado. Ah, irmão, mas eu não sou solteiro, irmão, não posso... Está errado. A Bíblia diz que aquele que cometer relações sexuais antes do casamento não terá parte no reino de Deus. Então, irmã, irmão, você que está ouvindo essa mensagem, você pode ser já uma pessoa madura, já passou dos seus 30, 40, 50 anos, não importa. Conheceu uma pessoa do sexo oposto, foi se relacionar com ela, foi morar junto, mas não casou, vocês estão vivendo em pecado. Que isso, irmão? Não sou eu que estou dizendo não, irmãos, é a palavra de Deus. Então, como eu digo aqui, esse é o canal da verdade. Eu estou trazendo a verdade para que vocês, para que nós sejamos salvos. Pela graça e misericórdia de Deus. Porém, é graça e misericórdia, que é favor imerecido, né, porque foi a justiça de Deus em Cristo Jesus que nos salvou, foi o sacrifício dele. Mas eu não tenho que andar de qualquer maneira. Eu tenho que andar alinhado ao que a palavra de Deus diz. Então, se ela diz que se eu tiver relacionamento sexual com a mulher que não é minha, prostituição casado, ou prostituição solteiro, antes de se casar, não importa se você é viúvo, é divorciado, é separado, está morando com uma outra pessoa, está em pecado. O Evangelho, muitas vezes, ele é radical. Vai ser para a salvação da vossa alma, das nossas almas. Então, entenda. Então, a responsabilidade é pessoal. Se eu estou andando errado, eu tenho que buscar o Senhor, me arrepender e deixar aquelas práticas erradas. Desse jeito. E buscar justificação em Cristo Jesus. Entende, irmãos? Então eu não posso me prender a um costume da era patriarcal para fazer oferta por pessoas, ofertas de dinheiro. Eu tenho que orar, interceder por aquela pessoa. Eu vou trazer isso já para você. Então, sugiro que os irmãos, para não estender muito, leiam Ezequiel 18 e Ezequiel 33, todo o capítulo. Os irmãos vão entender melhor. Que a responsabilidade é pessoal. Por isso eu digo, não importa fazer oferta. Você tem que orar, interceder e mostrar a verdade para o seu próximo, seja ele quem for. E para encerrar, Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz, portanto,
Reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que possam ser curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Essa pessoa justa não é me colocando acima ou melhor posição do que vocês, do que ninguém. Porque a nossa justiça não é própria. A minha justiça não é minha, ela tem que vir de Deus. A sua justiça não pode ser sua, não pode ser própria. Tem que vir do alto, tem que vir de Deus. Aí somos justos, porque somos justificados em Cristo. Então, quando eu busco essa justiça de Deus na minha vida, aí é o que o versículo fala. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Porque eu estou colocando debaixo da palavra de Deus. Entenderam a diferença, irmãos? Eu tenho que orar e interceder, seja por quem for. Uma oferta que vai livrá-la, é a sua intercessão, é a sua oração. Então não caio nessa cilada, não caio nessa armadilha. Porque hoje, às vezes você passa numa rua do seu bairro, ou num bairro vizinho, ou num bairro longe, às vezes, né? Está dando passeio ou a trabalho, e você vê às vezes 10, 20 igrejas no meio de uma rua. Bom que a palavra de Deus seja pregada, mas será que as pessoas têm conhecimento para pregar? Conhecimento e unção de Deus, chamado de Deus para pregar. Para não pregar heresia, para não levar sua alma para o inferno, não direcionar sua alma para o inferno, colocando um montão de jugo sobre os seus ombros, com costumes do Antigo Testamento e negando Jesus. E se eu nego Jesus, eu estou jogando minha salvação fora. Muito pelo contrário, tem que me apegar a Jesus, me agarrar a Jesus, porque nós temos salvação nele. A palavra de Deus diz: e nenhum nome há dado sobre nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos, Jesus Cristo. Ponto. Então não são amuletos, não são objeto A, objeto B, como eu já preguei aqui diversas coisas, diversos costumes, objetos, já preguei aqui diversas coisas. Como eu falei, hoje é a 19ª mensagem sobre o tema amuletos no mundo cristão. Então entendam bem, irmãos, não se deixem iludir. Esse é o canal onde eu trago a verdade e a luz da palavra de Deus para vocês. Amém? Para que os irmãos possam ter entendimento, conhecimento, busquem Deus. Nós temos que nos apegar ao Novo Testamento. Porque em Cristo que temos salvação, não em objetos do Antigo Testamento, nem em culturas do Antigo Testamento, não. Até como eu falei, de acordo com, dependendo do livro, foi escrito para Israel e para que tenhamos conhecimento hoje. Não se ilude, Israel da Bíblia e de hoje são completamente diferentes. Muita coisa. Mas eles têm promessas de Deus que são chamados a descendência de Abraão. Amém? Gostaria de fazer uma oração, encerrar por hoje. É uma mensagem bem objetiva para que você não seja mais iludido. Não existe negócio de oferta da intercessão. O que eu tenho que fazer é orar pelas pessoas. À luz da palavra de Deus, eu expliquei aqui para vocês. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ignorância é essa que é falta de conhecimento da palavra de Deus. Então eu trago tudo à luz da palavra de Deus para que nós não sejamos mais enganados. Amém, irmãos? Gostaria de agradecer mais uma vez. Encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração para encerrarmos a mensagem de hoje. Amém? Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Espírito Santo neste momento, Pai, possa visitar cada alma, cada lar, onde essa mensagem está chegando agora, Pai. Pai, abençoa cada vida e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, quebre agora todo o grilhão do inferno, todas as amarras, todo o jugo que tem aprisionado o teu povo, e que o Espírito Santo traga luz, entendimento, para que vidas sejam salvas, curadas e libertas, em nome do Senhor Jesus, para a honra, a glória e louvor do teu nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja Deus. Você que está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever, compartilhe, deixe seu like e compartilhe mesmo com o maior número de pessoas possíveis. Eu faço sempre esse apelo para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas sejam esclarecidas e não mais escravizadas por falsas doutrinas de evangelhos que têm sido pregados por aí. Então eu entendo, é importante que você compartilhe. Às vezes eu não acho que não tem chamado para pregar, para ministrar, então compartilha, para que você está fazendo a obra de Deus compartilhando essa mensagem, para que vidas sejam salvas e tenham um entendimento da verdade da palavra de Deus. Amém? Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença dos amados. Mais uma vez compartilhe, deixe seu like. Você que chegou agora no canal, se inscreva e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Amém? Shalom, uma boa noite a todos, um final de sábado abençoado, um domingo ótimo e abençoado na presença de Deus. Amém? Shalom, boa noite.